Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Marcos capítulo 3, que diz assim: Noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e ali estava um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Algumas Bíblias dizem mão mirrada, é o mesmo que uma mão atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus e por isso eles o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado, porque eles sabiam que Jesus tinha poder para curar. Jesus disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Que situação constrangedora, né? O Senhor Jesus chama aquela pessoa para que ele viesse ali perto dele, no meio, na presença de todo mundo, justo um homem que possivelmente não teria autorização para estar dentro do templo, porque o fato dele ter mãos mirradas, qualquer pessoa que tivesse uma deficiência física não era autorizada a entrar no templo no sábado. E aqueles homens estavam, de certa forma, burlando a lei, tolerando aquele homem lá dentro. Mas eles toleravam essa infiltração, esse problema na lei, mas eles não tolerariam que Jesus o curasse. Que coisa mais sem sentido, não é mesmo? Jesus lhe perguntou: o que é permitido para fazer no sábado? Perguntou a todos: o bem ou o mal? Salvar a vida ou matá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Se eles falam: não, é permitido fazer o bem no sábado, Jesus ia dizer: então eu posso curá-lo. Mas se eles iam dizer: é permitido fazer o mal no sábado, não ia ficar bem para eles. E eles não tinham uma resposta adequada. Jesus sempre os encurralava, sempre os deixava muito sem resposta nesses momentos. E o que significava esse homem de mãos mirradas? Na verdade, as mãos na Bíblia representam ministérios. O seu ministério, aquilo que você faz para Deus. Quando você tem uma mão mirrada, significa que você não está fazendo o que você deveria fazer. Porque a mão mirrada é uma alma mirrada. E quando você tem mãos mirradas, você não consegue abrir, você não consegue doar, você não consegue dar o que você deveria estar dando para Deus. E Jesus mostrava para aquele povo ali de Israel que eles estavam com a igreja, o estado espiritual de Israel era um estado de mãos mirradas, de mãos amarradas, de mãos que não podiam operar. Era só uma questão de liturgia. Sabe quando você vai na igreja, eu não sei que igreja você vai, mas aquilo parece tão chato, tão sem vida, tão sem sentido, e você vai lá só para cumprir um ritual, porque ali não tem vida. Mas quando Jesus entra na sua vida, ele dá vida para você e dá vida em abundância. Jesus, na verdade, quando ele nos liberta, ele nos traz descanso para as nossas almas. E esse descanso, ele pode dar para você, e no dia que você entender que Jesus é o descanso da sua alma e você recebê-lo contra todos os rituais, contra toda a liturgia que você acredita, esse dia para você passou a ser sábado. O dia que você recebeu vida, e vida em abundância, que só Jesus pode te dar. E vamos continuar então. Jesus perguntou ao homem se o que era permitido fazer, perguntou não para o homem, perguntou a todos que ali estavam, né? E aí ele ficou muito bravo, porque eles não respondiam. E bravo, ele olhou para os que estavam à sua volta, muito entristecido. A palavra de Deus diz profundamente entristecido. A alma do Senhor se entristece quando você não entende que você está com as mãos mirradas e que você está só debaixo de uma lei, debaixo de uma liturgia, debaixo de um culto que não tem vida. E Jesus quer trazer essa vida para você. E ele disse ao homem: estende a sua mão. E o homem estendeu a mão e a mão dele foi restaurada. É o que Deus quer fazer na sua vida,
restaurar a sua vida, restaurar a sua mão, trazer descanso para a sua alma, trazer vida para a sua alma. Então os fariseus saíram e começaram, sabe, a fazer o quê? A conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Eu já falei para vocês sobre reino. Quando Jesus entra na sua vida, ele passa a ser o dono da sua vida. E as pessoas não querem entregar a vida para Jesus porque elas querem ter controle sobre a sua vida. Elas não querem que ninguém invada o reino da vida deles, porque eles querem agir conforme aquilo que eles acreditam. Eu quero fazer assim, eu não vou obedecer a Jesus. Eu não vou fazer o que Jesus está me mandando. Eu não vou deixar Jesus tomar o comando da minha vida. E aí você para e você impede a obra de Deus de trabalhar, de transformar a sua vida como Ele quer fazer. E Jesus então retirou-se com seus discípulos para o mar. E uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguia. Até hoje, uma grande multidão está atrás de Jesus. Segue a Jesus, ouve a Jesus, obedece a Jesus. Mas de repente, sabe o que acontece? Você decide que você quer tomar suas próprias decisões e você quer viver a vida do jeito que você quer e não na obediência dos princípios da palavra de Deus. E aí você deixa de seguir a multidão, você deixa de seguir a Jesus. Eu pergunto para você, Jesus para? Porque você parou? Jesus continua, porque a multidão vai segui-lo. Se você quiser parar e você quiser parar de segui-lo com a multidão, você vai ter que arcar com as suas decisões, com aquilo que você decidiu fazer. Não, eu estou cansada, porque é muita coisa, muita regra, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Jesus está cuidando de você, quando Ele não deixa que você faça coisas que Ele sabe que farão mal a você. E aí, quando você resolve que você quer ter a sua própria decisão, você para de seguir a multidão. E aí você pode ter certeza, os problemas virão. E voltar para Jesus, a multidão já vai estar longe, Jesus já vai estar longe. É muito mais difícil do que quando você está seguindo Jesus a uma certa distância e você está no curso da multidão que segue a Jesus. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, foram atrás dele. Faça isso, vá atrás dele. Não importa de onde você veio, não importa o que você acredita, vá atrás de Jesus, porque só Ele tem vida abundante para te dar. E por causa da multidão, ele disse aos discípulos que preparassem a ele um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Eram tantas pessoas tentando chegar nele que ele estava correndo o risco de não conseguir nem se movimentar. Ele pediu para entrar num barco, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Era tão importante tocar em Jesus, porque eles sabiam que qualquer um que tocasse nele, tocasse no manto dele, seria curado. E hoje, como que eu toco em Jesus? A palavra de Deus diz que Jesus é a palavra, que Jesus é o verbo que se fez carne. Então, como você toca em Jesus? Conhecendo essa palavra, tocando nessa palavra, vivendo de acordo com os princípios que estão nesta palavra. E você será totalmente curado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Como eu disse no capítulo anterior, os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas muitos homens não. Mas os demônios sabem quem ele é. Falta você descobrir e entregar sua vida para ele. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Não era chegada a hora do Senhor ainda se declarar.
Então ele tinha que calar a boca dos demônios, porque os demônios imediatamente o reconheciam e começavam a gritar: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Os demônios conhecem muito bem quem é Jesus. Jesus subiu ao monte e ele chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Entenda, Jesus chamou aqueles que ele quis. Aí você pensa: eu vou escolher Jesus. Você não escolhe Jesus. Jesus te escolhe. E ele diz que ele vai te escolher. Você não tem condição, a sua carne, o seu corpo, do jeito que você é, pecador, você jamais vai escolher Jesus, porque Jesus é santidade. Jesus é renegar a muitas coisas que você considera importante e você não quer fazer isso, o seu corpo não quer fazer isso, a sua carne luta contra isso. Não, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Jesus vai dizer para você: não. Então tem uma palavra, uma passagem que vai dizer: você não me escolheu, eu te escolhi, para que você vá e para que você dê frutos. Então não adianta você tentar escolher Jesus se ele não te escolher. Porque a palavra de Deus diz: se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. E se ele não te libertar, esquece, você nunca será liberto. Mas Jesus quer te libertar. Ele está procurando um lugar no seu coração. Ele está sondando o seu coração, porque ele quer habitar no seu coração. Ele quer, mas se ele não achar um espaço no seu coração para habitar ali, ele não vai habitar. Ele não vai invadir. Ele não vai cavocar e procurar um lugar no seu coração. Ele vai sondar o seu coração. Então, ofereça-se ao Senhor. Diga ao Senhor que você quer servi-lo, que você vai deixar o seu pecado, que você vai deixar as coisas que te impedem de ir até Jesus. E Ele pode encontrar, então, um lugar no seu coração e te desejar para servi-lo, como Ele escolheu esses 12 aqui. E diz que Ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar, que tivessem autoridade para expulsar demônios. E aqui o nome dos 12 apóstolos que ele escolheu: Simão, a quem ele deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, o irmão dele, aos quais ele deu o nome de Boanerges. Você sabia que ele deu o nome aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, de Boanerges, que significa filhos do trovão. Também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, que é o Levi. Lembra que mudamos o nome, no capítulo passado nós vimos que o Levi, que era o cobrador de impostos, que passou a ser chamado de Mateus. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Nessa lista aqui, qual é o nome que você não gostaria que tivesse o seu? Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mas é o que muitos têm feito. É o que muitos têm feito. Eles ouvem a palavra, eles seguem a Jesus por um tempo, mas depois eles o traem, porque eles preferem seguir o curso do mundo, preferem tomar suas próprias decisões, preferem seguir o seu coração pecador do que seguir as palavras do Mestre. Então Jesus entrou numa casa e novamente ali se reuniu uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Não tinha tempo para comer. Quando seus familiares ouviram falar isso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Olha que coisa terrível, né? Que coisa terrível é você atribuir ao diabo uma obra que é do Espírito Santo de Deus, porque Jesus expulsava os demônios, e não pelos demônios, mas pelo Espírito Santo. Então Jesus os chamou e falou a eles por parábolas. E ele diz: como que pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim.
De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Aqueles homens estavam atribuindo ao demônio uma obra que era do Espírito Santo. E isso não tem perdão. Quando você duvidar que foi Jesus que operou na vida de uma pessoa e achar que foi o diabo, saiba que você pecou contra o Espírito Santo. E contra isso não há misericórdia e nem perdão. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e eles lhe disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, estão te procurando. E ele pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor. Ele estava com os 12 discípulos. E ele dizia: aqui estão minha mãe e meu irmão. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu já falei sobre isso, sobre a importância de Jesus e da mãe dele. E nós entendemos muito bem que, na verdade, Jesus é o Salvador também da mãe dele. Então, nós entendemos que se nós tivermos Jesus, que é a palavra, nós passamos a ser a mãe, o irmão e a irmã de Jesus. Aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que obedece à palavra de Deus. Esses são a mãe, o irmão e a irmã de Jesus Cristo. Amém? Assim termina o capítulo de Marcos 3. Não esquece de deixar o seu like se você gostou. Se você achar que tem que acrescentar alguma coisa, deixa a sua opinião aí nos comentários. É sempre bom nós crescermos juntos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E se você foi edificado, compartilhe com outra pessoa. Amanhã nós vamos gravar Marcos capítulo 4. Um abraço em Cristo Jesus.